Então vamos voltando aqui. No primeiro vídeo a gente falou justamente sobre como Deus se comunica, né? Sobre a importância de conhecer a palavra de Deus, que é a sua Bíblia, né? Que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela não contém, ela é, né? Ela é a palavra de Deus. E a importância da gente ler a Bíblia e como ler a Bíblia, né? Eu gosto de ler vendo o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento, justamente com o olhar da graça de Deus, já não buscando as obras, mas buscando adorar a Deus e buscar santidade em Deus. E no último vídeo a gente falou justamente sobre a atualidade da Bíblia, né? Que ela é atual para nossas vidas hoje, sim, que a revelação, né? Ela é progressiva, e a gente falou sobre a inspiração da palavra de Deus, e porque ela é inspirada, ela é plena, ela é orgânica, ela é verbal e sobrenatural. E hoje a gente vai ver que ela é inerrante, né? Então já vamos começar lendo o que? A palavra de Deus, que é justamente ela a nossa regra de fé, né? O nosso fundamento, né? Então, Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenho eu prometido, não o fará? Ou tendo eu falado, não o cumprirá? Então, uma das outras características da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, né? É justamente que ela é inerrante. Deus não falha, Deus não erra, Deus é fiel. E é isso que é a palavra que esses versículos vão trazer para nós, né? Que ele não é, homem e nem filho do homem para que minta, né? E o que ele promete se faz, né? O que ele promete, o que ele fala se cumpre, né? Salmos 45, versículo 13 diz: O teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo que se faz. Gente, Deus é fiel. Em Gênesis, Deus já prometeu que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente. E justamente quem é o filho da mulher? É Jesus Cristo. Se você ir acompanhando lá o Antigo Testamento, né? Noé, né? O anúncio do dilúvio, né? Moisés, quando Moisés é chamado, né? Falar um pouquinho antes, Abrão, né? Abrão, sai da tua terra, né? Da sua parentela, que eu vou te entregar uma terra, né? Que emana leite e mel, né? E Deus cumpre a sua palavra na descendência de Adão, de Abrão, né? Mas uma coisa ali é certo, né? A palavra de Deus se cumpre plenamente justamente em Cristo, na salvação, na glória, né? Abraão não teve uma terra ali, um chão, né, físico, mas ele teve essa terra, essa salvação, essa promessa se cumprindo na perspectiva escatológica, no porvir, né? Então, mas mesmo assim, na descendência de Abraão, Deus cumpre essa promessa e leva a sua descendência para onde? Para Canaã. Moisés, ele é um meio justamente para conduzir esse povo até a entrada de Canaã, né? E Josué, ele conduz o povo na entrada de Canaã, né? Josué realmente toma posse da terra prometida, né? Então, a palavra de Deus, ela se cumpre, né? Do mesmo jeito que todas as promessas, né? Que o Israel ia se perder, né? O que Deus falou, né? Que ele ia ser escravo, que Deus ia tirar esse povo da escravidão depois de 70 anos, né? Então, no exílio babilônico, Deus vai lá e traz o povo depois de 70 anos, cumpre a sua palavra, né? Os profetas falam de Jesus Cristo. Isaías 65 fala de Jesus Cristo, né? Que ele vai vir, né? Ele vai ter beleza, formosuras, né? E tudo que vai acontecer com Cristo, que ele vai ser morto, crucificado, né? Então ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Deus
cumpre fielmente a sua palavra. Aí Jesus Cristo é assunto aos céus. E no que ele é assunto aos céus, ele promete que vos enviarei o Consolador, e ele vos ensinará a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. E no dia de Pentecostes se cumpre a promessa de Deus, né? E Paulo fala, olha, Pedro fala assim, olha, esse daqui é para se cumprir a palavra que está lá em Joel, né? Então se cumpre a palavra do profeta Joel, justamente no dia de Pentecostes, né? Que os jovens terão visões e irão profetizar, né? Que haverá curas, né? E que o que precisa ter é arrependimento, e com arrependimento haverá salvação, e a salvação é postas, e 3.000 pessoas se convertem e são salvas. Então, e ainda continua a revelação de Deus apontando para quê? Para a volta de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é inerrante. Então, vamos ver aqui que eu falei demais, né? Onde que eu parei? Eu li Salmos, Sofonias, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler na nova versão transformadora. Mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Olha só, aqui diz que a justiça, ele faz a justiça, e essa justiça ela nunca falha, né? Porque essa justiça é de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: portanto, sede perfeitos, porque como perfeito é vosso Pai Celeste. Então veja aqui, por que a gente tem que ser perfeito? Porque perfeito é Deus, perfeito é nosso Pai Celeste. Então, nele não há erro, nele não dá engano, nele não há injustiça. Deus é fiel, né? A verdade está em Deus e está na palavra de Deus, né? Esse daí é um fato, né? E Jesus mesmo já disse que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Se está escrito é porque é verdade, é palavra de Deus, é inspirada por Deus e tem autoridade sobre os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a sua vida. E é isso o próximo ponto que a gente vai ver. A palavra de Deus como autoridade, a Bíblia como regra de fé. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz que o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o que ele está dizendo aqui? Que tudo que está escrito é da parte de Deus, é da boca de Deus, é revelação de Deus, é inspirada por Deus. Então, ele autentica a Bíblia, o Antigo Testamento, e o também, de quebra, já o Novo Testamento, porque está escrito, é palavra de Deus. Se ele falou, é palavra de Deus. Então, ele autentica toda a Bíblia, né? Até mesmo a sua palavra, né? Marcos, capítulo 1, versículo 2, confirma justamente a profecia. Conforme está escrito no profeta Isaías: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o seu caminho. Então, justamente, Jesus novamente falando aqui, como está escrito no profeta Isaías. Ele está falando dos escritos do profeta Isaías no Antigo Testamento, né? Então, Lucas 16, 29 e 31. Vou ler. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão disse: se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja só, eles têm quem? Moisés, o Pentateuco, e o livro dos profetas, né, que fala o quê? A revelação de Deus, que fala para você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, né? Então
o que Abraão fala? Não, pai Abraão disse, né? Se alguém dentre os mortos for até eles se arrependerão. Não vai acontecer isso, né? Não é o fato de voltar dos mortos que eles vão se convencer, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente, né? Eles têm Moisés e os profetas, né? Tem tudo o que precisam justamente para se salvarem. Lembrando que isso daqui é aquela passagem lá onde o rico e o pobre morrem, né? Então o pobre está lá no seio de Abrão e o rico está lá queimando no Hades, né? Então, e ele pede o quê? Ele pede justamente para voltar, falar, olha, deixa eu ir lá, voltar e falar para os meus parentes, né? E que realmente é verdadeiro inferno, né? Para que vocês se arrependam dos pecados e sejam salvos. Aí Abraão diz para ele, olha, vocês têm Moisés e os profetas. Vamos lá, continuando. João 10, versículos 34 e 36. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem um pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia por eu ter dito sou filho de Deus? Então, o Antigo Testamento fala exatamente de quem? De que o Pai santificou e enviou, né? Enviou quem? Jesus Cristo. A Escritura confirma, né, que ele disse que vocês não são deuses, né? Se ele chamou de Deus aquele a quem veio a palavra de Deus, que eram justamente os profetas, né? Ele estava falando, olha, os profetas falaram da parte de Deus, né? E foram recebidos como da parte de Deus, muito mais a Jesus. Então, o Antigo Testamento afirma a autoridade de Jesus Cristo. Em Romanos 3, versículos 10 e 12, está escrito assim, como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo, né? Então, a Bíblia ela tem autoridade para afirmar a condição humana, né? Ele falou, olha, não tem nenhum que faça bem, todos se desviaram, todos são pecadores, né? Do mesmo jeito que ela tem a autoridade de falar, olha, que o caminho é da salvação, é Jesus Cristo, né? Então, ela tem autoridade para afirmar essa condição. Aí, outra característica da Bíblia, da palavra de Deus, é que ela é clara. Eu vou ler aqui a passagem de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quer mais claro do que isso? Quer mais objetivo do que isso? Não tem como. Não tem como, porque ele está falando o quê? Eu sou o caminho, é na minha pessoa. Não é em outro, não tem outro. Outro dia me falaram, não, mas coloca um Deus numa caixinha e Deus pode operar de várias formas e falar por meio de outras religiões. É mentira, mentira. Né? Só existe um caminho, né? Só existe uma revelação de Deus, que é justamente em Jesus Cristo. O que partir daí é do diabo, não procede de Deus, né? Então, veja, ela é clara, ela é objetiva, não tem mistério, né? Não tem o que você querer extrair além do que está escrito, né? E a palavra de Deus nem nos orienta a fazer isso. É simples. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. E onde está escondida a vida? Em Jesus. E alguém vai para Deus a não ser por meio de Jesus? Não. Por quê? Ele afirmou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem uma coisa mais clara e objetiva do que essa, que é justamente a afirmação de Jesus para a humanidade. Aqui eu estou lendo justamente muitos textos bíblicos, porque a gente está falando de Bíblia, está falando da regra de fé, está falando do alicerce da nossa fé, né? Crente que não lê a Bíblia, meu amigo, pede misericórdia para Deus, porque o crente ele tem que ler a Bíblia. O Deus ele
entrega para nós um Espírito, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo do seu ser, que nos conduz, que nos dá sede, que clama, Abba, Pai, ou seja, ele quer conhecer a Deus, ele quer mais de Deus. Isso tem que ser gerado em nós. Se você se converteu, mas continua ainda num caminho de pecado, sem se arrepender dos seus pecados, você tem que se perguntar se Deus já operou a salvação na sua vida e se você realmente já se arrependeu. Agora, se Deus já operou a salvação da sua vida, cara, você está colocando uma casca tão suja em cima do Espírito Santo de Deus, que você não consegue ouvi-lo, que ele não consegue alcançar ali o seu entendimento de forma que você possa ser transformado. Por quê? Talvez porque você não lê a Bíblia, porque você não ora, porque você não está no corpo, não está na igreja, né? Não se reúne como corpo, não faz parte de uma igreja, não é discipulado, né? E não busca justamente santidade. Então, aí vai ser realmente difícil receber alguma transformação. Mas por isso que a gente está lendo muita Bíblia aqui. Então, eu não quero me alongar para esse vídeo não passar aqui, vou tentar manter ele abaixo de 20 minutos. Ela é suficiente, né? A Bíblia, como última característica, ela é suficiente. Provérbios 30, versículos 5 e 6 diz: a palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então veja só, a Bíblia ela é suficiente, né? O Provérbios fala que a palavra de Deus é comprovadamente puro, escuro para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Então a Bíblia está fechada, tá? Não tem mais o que botar na Bíblia, tá? Em Gálatas fala assim: olha, se alguém te anunciar um outro evangelho, né? Sabe aquele evangelho, olha, vem para Cristo, que tudo vai dar bom, que você vai ter muito dinheiro, sabe aquele evangelho progressista, que se fala que você vai ser próspero, né? Da teologia da prosperidade, né? Então, ou aquele evangelho que fala: olha, você tem que fazer isso para ser salvo. Então, olha, não tem outro evangelho. A salvação é pela graça, e a graça é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se ouve a palavra de Deus, você crê em quem? Em Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Passou disso, sai fora que não é de Deus, né? A própria palavra de Deus diz que ele vai ser amaldiçoado. Em 2 João, versículo 1 e 9, diz assim: todo aquele que não pertence ao ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então veja só, na condição, se nós pertencemos a Cristo, se nós temos o Pai e o Filho, nós permanecemos em quê? Na palavra de Deus e no ensino de Cristo. Mas quem não permanece vai além dele. Então não vá além do que a palavra apresenta, do que a palavra se revela. Não tem mistérios ocultos, tudo que estava oculto já foi revelado e a revelação está na palavra de Deus. Tem coisas que a gente não vai saber, tem coisas que a gente não vai explicar e tem coisas que não cabe ao homem. Se coloca no seu lugar, porque o rei é Deus. Nós somos o quê? Somos só servos, somos só alvos do seu amor, né? E para conclusão, vamos fechar aqui, lendo um salmo, né? Um salmo fantástico, né? Veja só, vamos ler esse salmo com muito carinho, com muito amor, né? Com Jesus Cristo no nosso coração, pedindo para o Espírito Santo iluminar aqui o nosso entendimento. Então vamos depender agora única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Salmos 19, versículos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma.
Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Louvado seja Deus por essa palavra, porque Deus colocou o seu Filho para morrer por nós, e muitos outros servos dedicaram as suas vidas para escrever, para replicar e para deixar justamente a palavra de Deus aqui para ela ser lida por nós hoje. Louvado seja Deus, porque é de grande benefício para nossas vidas. É justamente o que vai trazer renovo, que vai trazer sabedoria, é o que vai trazer restauração, é o que nos vai fazer com que nós tenhamos relacionamento com Ele e que principalmente, né, que a gente ganhe, né, que a gente seja recompensado por Deus justamente por meio da sua palavra na era vindoura, né? Hoje na plenitude dos tempos, mas de uma forma completa na era vindoura. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu só tenho a agradeço a Deus que você possa fazer bom uso da palavra de Deus, meditar nela, conhecer a Deus através da sua palavra, meditar para que essa palavra ela te mostre quem você é, o que você faz de bom, o que você faz de bom mantenha, o que você faz de ruim pode ser transformado. Renove o seu entendimento, né? Deixe de lado as culturas, deixe de lado o que você é, né? Deixe de lado todas as coisas, né? Deixe para trás todas as coisas e busque somente a Deus. Deixe Deus sobre a sua cabeça, deixe Cristo tomar a sua vida para que você viva para a glória dele e viva e seja um milagre de Deus aqui. Seja um milagre de Deus aqui na terra. E o próximo milagre vai ser Jesus voltando e nos levando, né? Deus abençoe. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui falando sobre a sua palavra, ensinando um pouquinho, né, com as minhas deficiências e limitações, mas olha, orem por mim para que eu melhore a cada dia e que eu possa deixar aqui vídeos edificantes, né? Curta, compartilhe, inscreva-se nesse canal se essa mensagem, se esses estudos estão sendo proveitosos para você. Deus abençoe e um grande abraço. Até a próxima.